essas discussões e essa instrução já trazia consigo a história de diagnosticar, de conhecer, de articular, de manter sigilo, de se criar grupos de reconhecimento, de se tentar uma nova geografia e de se tentar novas formas de ir e, principalmente, o que se deveria olhar. Não era meramente a questão do descumprimento a um direito trabalhista. O olhar da fiscalização passaria a ser um olhar muito voltado para as questões que eu já falei antes, né? Então, isso era um desafio. A gente tinha como desafio, o Grupo Móvel, tinha o objetivo de libertar, mas até chegar lá, o desafio era aprender a ver no detalhe, aprender a narrar o que via e, posteriormente, demonstrar através de fotos. Então, esse cenário, ele tinha que ser muito bem descrito. A prática degradante, desumana, ele indigna, eles tinham que estar nas palavras e, posteriormente, nas imagens. Não raro, se tratava, inclusive, de episódios de morte de trabalhadores, de execução de trabalhadores. Tudo isso era muito fora do nosso escopo e agora passava a ser o nosso cotidiano desse bravo grupo que não mudaram as pessoas, mas a ideia, a construção, ela foi repassando o bastão para cada grupo que vieram depois. As pressões para minimizar ou para tentar impedir as ações de combate, elas foram persistentes durante todos esses anos, um momento mais, outro menos, mas sempre tem aqueles que querem impedir continuar com sua prática, né? Que encontraram várias formas de impedir, de intimidar, que já tem muitos documentos históricos retratando isso, mas chegou ao seu ápice na chacina de Unai, reconhecida aí como um momento dos mais tristes, se não o mais triste para a gente da Inspeção do Trabalho, o mais triste, em que 3 auditores, colegas nossos, morreram e um motorista, numa ação de combate ao trabalho escravo. As pressões eram constantes, tanto minimizando em momentos de orçamento, como também reduzindo o efetivo de pessoal que deveria atender aos casos de denúncia, e também as pressões vindas pela própria alguns parlamentares de alguns grupos que queriam dizendo que esse trabalho se exacerbava nos poderes, mas não estava se tratando de algo muito mais importante e vital para a saúde da nossa sociedade. E assim se foi, assim se passaram todos esses anos de trabalho do Grupo Móvel, que tem hoje em dia o reconhecimento, inclusive, internacional. E a própria evolução das coisas que encontraria nas formas de agir também foram se abrindo nesse espaço. Os auditores, com a experiência que foram agregando, viam também a sua responsabilidade diante da prevenção e diante da proteção aos egressos. Então, de primeiro momento, se engajaram nos movimentos de atenção à prevenção, de atenção aos egressos do trabalho escravo, desses grandes conselhos. Ele sempre esteve na linha de frente da representação do Ministério do Trabalho e da representação da fiscalização, da Inspeção do Trabalho no Brasil, em todos os fóruns e todos os colegiados construídos nesse Brasil, onde essa discussão tinha seu esteio. E por isso, ele hoje em dia é uma marca. É uma marca que tem um reconhecimento daqueles que lutam por essa causa, que tem um reconhecimento das diversas instituições e o respeito, e que tem uma narrativa que pode contribuir com as novas gerações e contribuir com as outras instituições nesse enfrentamento que ainda, infelizmente, se constitui numa chaga para o Brasil. Mas não é mais oculto, é verdade. É verdade. E a gente prova que a luta e a união pode consolidar pelo menos alguns passos. A existência do Grupo Móvel se sustentou por mais de 2 décadas.
Nem todas as instituições, nem todos os governos, nem todos os poderes, eles compreendiam dessa forma, que o enfrentamento pela via de um trabalho focado, ele seria possível. Então, eu quero dizer que as geografias mudaram. A partir de então, a gente conseguiu identificar onde existia trabalho escravo, fora só daquele ambiente clássico rural. Então, eu acho que a sociedade ganhou, os trabalhadores ganharam e que a luta continua aí com muita força. A gente não pode deixar essa pérola murchar. A gente tem que segurar, a gente tem que se abraçar com a sociedade para que isso se mantenha como uma grande política de Estado e que não tem retorno. Parabéns, Grupo Móvel. Eu acho que o que eu tenho de mais importante a dizer aqui é obrigado, meus colegas, por anos de luta. Parabéns. Continuem com este foco, porque essa é uma verdadeira instituição nacional. Um abraço. E sou orgulhosa de ter participado desses momentos.